Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de segunda-feira, dia 29 de agosto do ano de 2022, o ano da promessa, o ano que o Senhor escolheu para te abençoar. Meus amados, abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 10, exemplo da história de Israel. Se nós sabemos que isto aqui é um exemplo da história de Israel, da história do povo de Deus, por que não nós aproveitarmos e pegarmos alguns exemplos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, como aqui o povo eles apanharam no passado. Vamos ler o título para você entender. Você sabe me explicar a diferença de um sábio e de um inteligente? O inteligente, ele aprende apanhando. O sábio, ele aprende vendo os outros passar e procura não fazer igual para não passar. Essa é a diferença do sábio e do inteligente. Que nós venhamos ser sábio na palavra de Deus, sábio no conhecimento de Deus, para que nós não venhamos sofrer. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim nas nuvens como no mar, como respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual e o seguia, e a pedra era Jesus Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que nós cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos faça, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto estava escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se, e não pratique imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram em um só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, já e percebeu pela mordedura da serpente. Nem murmureis, como alguns deles murmuravam, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, soube que o fim do século tem chegado. Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja, não caia. Não nos sobrevenha a tentação que não fosse humana, mas a de Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além de vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, provará o livramento, de sorte que possais suportar. Aqui nós vimos que o povo no Israel do passado, eles tinham tudo que Deus preparou para eles. Primeiro, Deus chama Moisés para resgatar o povo que estava sendo escravo, por quê? Pelo Egito. E o Moisés, libertador, libertou o povo, e Deus passou o mar, abriu o mar para que eles possam atravessar em seco. Quantos cavaleiros do Egito e o faraó foram o quê? Foram submersos pelas águas. Deus de dia protegia eles com uma nuvem de glória, e à noite com uma tocha de fogo,
protegendo eles para que aquecesse naquele frio do deserto. E eles beberam água da rocha, e a rocha era Jesus Cristo. Eles comeram manjar do céu, manjar espiritual. Mas mesmo assim, eles ainda continuavam reclamando. Moisés subiu para conversar com Deus, escrever os mandamentos. Quando ele voltou, o que tinha? O povo tinha feito ali um bezerro de ouro para o adorar. E aqui a Bíblia está dando exemplo para não fazermos idólatras. Lá naquela época o povo fez o quê? Um bezerro. Talvez você tenha idolatrado seu filho, talvez você tenha idolatrado seu marido, talvez você tenha idolatrado sua casa, talvez você tenha idolatrado o seu pastor. E Deus não quer que nós façamos isso. Ora, estas coisas tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos faça idólatras, como algum deles, porque está escrito. E nós temos visto aqui, e não pratique imoralidade, como alguns deles praticaram. E também vem mais aqui, não ponhamos Deus à prova, como algum deles fizeram, e pereceram pela mordedura da serpente. Quantas vezes você quer pôr Deus à prova? Ou é ou não é? Não, Deus é Deus, deve você pôr Deus à prova. Deus não precisa provar nada para você, meu irmão. Deus não tem que mostrar nada para você. Deus, ele é Deus e ele é Deus. Ele não faz, se ele fizer, ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Quantas vezes você e eu queremos pôr Deus à prova? Nós não precisamos colocar Deus à prova, não. Deus não é para colocar Deus à prova. Aqui está falando, não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmurei, como algum deles murmuraram. Meus amados, seja sincero com você mesmo, não comigo. Você gosta de estar perto de alguém que murmura de tudo? Você gosta de estar perto de alguém que murmura por tudo? Murmura do filho, murmura do marido, murmura da igreja, murmura do pastor. O pastor está sem gravata, é pecado, não pode. O pastor fez aquilo, não pode. Murmura de tudo, reclama de tudo. Você gosta, seja sincero com você mesmo. Você gosta de estar perto de alguém que reclama de tudo? Eu creio que não, né, meu irmão? Porque ninguém suporta uma pessoa que reclama, que murmura de tudo. Nossos ouvidos não aguentam, você imagina o de Deus.